Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez para apresentar o programa Odontologia da Nova Era, né? Explicar sobre esta integração que existe entre a odontologia e a medicina. E eu estou muito feliz por saber que um número grande de profissionais da odontologia estão migrando ou se integrando a esse processo onde se entende, se sabe que através da boca pode se tratar de diversas disfunções da saúde, né? Então isso me deixa muito feliz de poder acompanhar, verificar que muitos colegas e profissionais estão fazendo esse trabalho. Parabéns para vocês. Parabéns aí para vocês todos que estão despertando, né? Despertando por essa busca de cuidar da saúde das pessoas de forma integral. Porque é isso que a gente faz há muito tempo, né? Desde que eu me formei para hoje, são muitos anos aí, são mais de 20 anos, que a gente vem buscando fazer esse trabalho. Eu tive lá como mentor. Se vocês não o conheceram, talvez vocês queiram ver um vídeo que nós temos disponível no nosso canal do YouTube, que é o Dr. Ernesto Furlan, grande mestre, grande professor, que nos ajudou a entender um pouco mais dessa mágica odontologia que cuida da saúde do corpo como um todo, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui. O assunto de hoje vai ser bem interessante e bem desafiador. Por sinal, eu estava ouvindo aqui o Cotrim falando, né? Ele acabou de sair aqui dos microfones da Vibe Mundial. Depois, se você quiser, você que vai nos assistir aí pelo Instagram ou pelo YouTube, pode consultá-lo se você quiser, falando da relação que existe do emocional com os problemas do corpo, né? E nós estamos aqui para falar que este emocional chega um momento que ele se desdobra em físico. E aí, os caminhos estão todos certos, mas esse emocional vai ter um momento que tem que ser tratado pelo físico. Na minha experiência, por exemplo, eu tenho um curso que se chama Interpretação do Emocional através dos Dentes. E nós já tentamos trabalhar o emocional para mudar o posicionamento dos dentes, mas isso é bem complexo, né? Salvo quando a pessoa tem um choque, uma ruptura, uma mudança de paradigma, aí ela consegue mudar. Então, hoje o programa nós vamos falar sobre distúrbios nos joelhos e distúrbios nos pés. Olha só. E aí, por que eu falo que é bem diferente, né? O que um dentista pode fazer para ajudar distúrbios, dores, problemas com os pés ou com os joelhos, né? A maioria das pessoas e a maioria dos dentistas, a maioria dos ortopedistas vão pensar o seguinte, falar assim, imagina, o que o dente tem a ver com o joelho? O que o dente tem a ver com os pés, né? Então, a maioria das pessoas vão pensar dessa forma. Agora, você que já teve problemas com seus joelhos ou com seus pés, seja uma fascite plantar, um esporão calcâneo, alguma alteração que gera dores nos seus pés, o que é preciso que você saiba, né? Bom, primeiro, vamos fazer algumas colocações simples aqui. Se você tem problemas, pode ser que, por exemplo, a musculatura da sua coxa, da sua perna, ela não esteja forte o suficiente, deixa o joelho meio bambo, e aí ele fica desequilibrado e gera um processo de dor, gera um processo de desequilíbrio, né? Então isso pode de fato acontecer. Aí basta você fazer uma fisioterapia, um trabalho de fortalecimento muscular e aquele problema some, vai embora. E aí tá tudo bem, né? Agora, existem pessoas que já fizeram isso, que já fizeram várias sessões de fisioterapia, 10, 20, 30, diversas sessões, já fizeram acupuntura, já fizeram cirurgias, né? Já fizeram cirurgias e, mesmo com todo o processo, mesmo procurando excelentes profissionais, continuam com as dores no joelho ou continuam com as dores nos pés. Então, se você se enquadra nisso que eu estou descrevendo aqui, então, mais uma vez, esse programa foi pensado em você, né? Foi pensado em trazer informações. É claro que os nossos colegas aqui da Vibe Mundial,
muitos dos comunicadores, eles vão explicar para vocês que o joelho é a ligação do passado com o futuro, ou o pé é a base para a gente dar o passo seguinte. Tem várias interpretações diferentes, e esse é um assunto que eu acho fascinante, mas é a área de domínio dos nossos colegas. A nossa área de domínio é boca, então eu vou falar para vocês, a partir da boca, como solucionar esse tipo de problema, tá certo? Então, para a gente ficar preparado para poder auxiliar você ou ajudar você, eu vou passar para você aqui os nossos contatos, tá bom? Então, vamos lá. Pega aí o nosso número do WhatsApp, porque se você tiver dúvidas, você já pode, né, consultar a gente lá na Odontobalance, e nós vamos orientando, ajudando você a encontrar a solução para o seu problema, tá certo? Então vamos lá. O WhatsApp da Odontobalance é o 94774-4220. Lembrando que se você não estiver na cidade de São Paulo, deve colocar o número 11 na frente, né? E se você estiver em outro país, coloque o 5511 e aí o 94774-4220, tá? Então, através desse meio de comunicação, você pode solicitar, por exemplo, links de depoimentos de pacientes que tinham distúrbios no joelho, que tinham problemas de dores nos pés, e a gente pode estar passando para você conferir como e em que nível esses resultados aconteceram na vida dessas pessoas. Ao longo de toda a minha carreira, nós tivemos a oportunidade de tratar milhares de pacientes, né? E muitos deles, centenas deles, com problemas de dores nos pés e nos joelhos, né? Pessoas que, assim como você, já tinham tentado caminhos, né, de tratamento e não conseguiram. E não necessariamente que o caminho está errado, né? Os profissionais, por exemplo, quando você vai a um ortopedista e ele pede lá uma tomografia, ou ele pede lá uma ressonância, daí ele pede das mais bonitinhas, e aí interpreta e vê que o seu menisco, os seus ossos estão fora do equilíbrio. Existem exames que a gente pode verificar o corpo inteiro do paciente, como ele está equilibrado. E aí você verifica que o corpo está em desarmonia, em desequilíbrio. E o profissional, ele procura fazer as fisioterapias, acupuntura, osteopatia, terapia crânio-sacral. Todas essas terapias são extremamente válidas e eu gosto muito delas. O que eu estou aqui para dizer para vocês é que pode ser que as dores que você está sentindo são originadas por desvios na sua arcada dentária. E aí naquele momento você faz assim, não é possível. Não é possível. Você faz aquela negação, você fala, não é possível. Como que é isso? Né? Então eu vou explicar para vocês da maneira mais prática possível, usar um pouquinho da nossa experiência de quase 30 anos aqui da Rádio Vibe Mundial, para explicar como que isso acontece na sua vida através de um microfone, não é isso? Você depois, se quiser conferir, eu faço sempre alguns gestos aqui, e você pode conferir assistindo este programa no YouTube, tá bom? Ou mesmo no Instagram, se você preferir. No Instagram nós estamos ao vivo agora, você pode nos acompanhar lá também, tá bom? No YouTube vai depois um pouquinho, a gente não entra live. Muito bem, vamos lá. Olha só, o que acontece é, vamos pegar um exemplo, né? Você já viu aqueles bonecos infláveis que na base dele tem areia? Então, ele fica de pé, e aí se você empurra ele para trás, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, não é assim? Se você empurrar para o lado, ele vai para um lado, vai e volta, vai e volta. Até que chega um ponto que ele estabiliza, não é? Agora, imagine que se você colar alguns pezinhos na parte da frente dele, ele vai pender para frente. Se você mudar para o lado, ele vai pender para o lado. Se você mudar para trás, ele vai pender para trás e assim por diante, tá? E de acordo na posição que você colar um peso extra, ele pode pender mais ou menos. E esta a mágica do processo. É desta forma que a sua arcada dentária vai interferir no seu equilíbrio. E, além disso tudo, existe um processo que se chama síndrome da bola de boliche ou torção craniana.
recomendo que, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto tem me trazido pessoas, né, pacientes do Brasil todo, para se consultar e fazer o tratamento com um aparelhinho chamado biomodulador. Se você quer saber mais, já ouviu falar e quer conhecer mais, peça lá no nosso WhatsApp o link lá com a nossa recepção, lá com a Denise e com a Paula. Você pede o link, elas vão te encaminhar tanto da nossa entrevista que nós fizemos para a televisão, explicando e mostrando o biomodulador, tanto quanto do podcast, tanto quanto do programa que veio ao ar aqui na Vibe Mundial, explicando sobre a síndrome da bola de boliche, tá bom? É uma terapia que corrige o posicionamento do esfenoide, aqui na região do crânio, próximo da sua orelha, sabe? Na direção da sua orelha, dos dois lados, tem um ossinho chamado esfenoide. Neste ossinho são inseridos diversos músculos que fazem parte da estrutura da mastigação, né? Músculos da mastigação. E esses músculos trabalham em conjunto com a forma que seus dentes se encaixam. E aí você olhando lá, você vai entender um pouco melhor, tá certo? Vamos seguir adiante para você entender como que funciona. Vamos lá. Imagine que, na maioria das pessoas, existem alguns processos chamados de assimetria. Quando você olha para a face do indivíduo, às vezes o olho está um pouco mais alto de um lado, mais baixo do outro. A orelha está um pouco mais alta de um lado, mais baixo do outro. E quando você olha e pede para a pessoa fazer um sorriso, você vai perceber que a arcada, às vezes, está um pouco mais alta de um lado e mais baixo do outro, né? Estas alterações, aliás, se você quiser fazer essa análise, você tem que colocar o paciente bem de frente, né? Pedir de preferência para que ele feche os olhos, relaxe um pouco e peça para ele olhar para frente e aí depois peça para ele abrir os olhos na posição que ele parou. De acordo com aquela posição, você faz análise, porque se você estiver olhando meio de lado, altera. A sua visão vai distorcer. Você não vai conseguir ver. E aí o que você pode fazer também é, analisou, tira uma foto da pessoa e olha no celular, vocês dois juntos, né? Você, quem tiver mais pessoas, tudo bem. Analise lá e aí vocês vão perceber essas alterações. Então veja, na maioria dos casos, os problemas de joelho e dos pés nascem nesta alteração estrutural craniana e principalmente no posicionamento da arcada. Imagine a sua arcada como uma estrutura que tem um peso, mesmo porque a língua é parte dessa estrutura da arcada. Imagina que essa arcada ela se desloque como um todo para o lado esquerdo, por exemplo. Então, a partir do momento que a arcada se desloca para o lado esquerdo, na sua estrutura de cabeça, o peso vai ficar maior na parte inferior esquerda, que é a parte compatível com a sua boca. O movimento natural de compensação da cabeça é uma laterocolia, ou uma inclinação. A sua cabeça inclina para o lado oposto para trazer equilíbrio. O mecanismo é idêntico ao processo no qual, quando você pega uma sacola pesada, se você pega com a mão direita, o seu corpo pende para a esquerda. Se você pega com a esquerda, ele pende para a direita. Da mesma forma, ele vai compensar e balancear qualquer desvio que tiver. Se for 1 milímetro, ele compensa 1 milímetro. Se for meio, ele compensa meio milímetro. Agora, às vezes esse desvio já é mais importante. Ele foi um pouco mais para o lado. A arcada, a estrutura da arcada, leva um movimento de cabeça e aí o corpo tem ou inclina a cabeça ou desliza o pescoço. E dentro dessas situações, ele muda o eixo da cintura escapular, né? Que é aqui os ombros. Então, veja, nós vamos ter uma mudança de balanceio dos ombros, e aí com essa mudança de balanceio dos ombros e da cabeça, o peso sobrecai mais para um lado do que para o outro. Eu creio que nesse momento você já conseguiu fazer a conclusão de como a história acontece. Mas de qualquer forma, eu tenho aqui a obrigação de explicar. Então veja, quando nós mudamos o eixo ou o body center do indivíduo, nós vamos ter o peso pendendo mais para a direita ou mais para a esquerda. Se você observar cuidadosamente, você que é fisiatra, fisioterapeuta, osteopata, você faz isso direto na sua clínica.
Então, se você observar, você vai encontrar uma conexão com a boca na grande maioria dos casos. Eu sei disso porque eu faço muito trabalho em parceria com quiropraxistas, osteopatas, terapeutas crânio-sacrais, ortopedistas, né? Nós fazemos trabalhos em parceria porque nós queremos ajudar as pessoas a ficarem boas, né? Essa é a nossa missão, ajudar as pessoas a ficarem saudáveis, né? Então, muito bem. Uma vez que isso aconteceu, leva um tempo. Na maioria das vezes, leva um tempo. Vamos dizer que aconteceu quando você tinha 8 anos de idade, que se acentuou o problema. Pode ser que já veio desde a infância, desde os 2, 3 anos de idade. Pode acontecer. Diante disso, então, o que nós vamos encontrar? Esse desvio vai jogar peso mais para uma perna. Nós desenvolvemos uma balança que mede essas diferenças. E hoje tem várias plataformas que medem. Então, quando você mede o peso, vamos dizer que uma pessoa ela tem 60 quilos. Ela está com 35 do lado direito e 25 do lado esquerdo. Como é que o seu corpo vai fazer para te avisar? Como eu costumo brincar aqui, ele não vai te mandar um e-mail, não vai te mandar um WhatsApp, nem vai te chamar no privado no Instagram. Né? Ele não vai fazer isso, ele não tem como fazer isso. Como é que ele faz? Ele manifesta sinais e sintomas, tá? Uma coisa que eu quero, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, grave isso que eu vou explicar agora. Sinais e sintomas que são interpretados como doenças, na verdade são movimentos, processos que o corpo manifesta para te dizer que ele precisa de ajuda. Né? O corpo está lhe dizendo, eu preciso de ajuda. Tá? Quando dói a cabeça, dói o pé, dói o joelho, dói as costas, ou você ronca, tem apneia, tem refluxo, tem queimação, tudo isso são sinais e sintomas. Lembra, eu falei, vários dos comunicadores aqui da rádio te explicam porque o que vem do seu emocional, que gerou o problema no joelho, que gerou o problema nas costas, que gerou o problema de pressão, que gerou o problema disso, tá tudo certo. Mas o ponto é que aquele programa instalado na sua mente agora é parte do seu físico. Ele foi construído no seu físico. E mesmo que você comece uma reprogramação do seu emocional, que vai ser o caminho correto, sem dúvida nenhuma, mas se você não corrigir aquilo que está instalado no seu físico, o problema persiste. É aquela situação que melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora, porque já está no físico. E a nossa crença nos dificulta o processo da reversão da coisa. Então, por exemplo, a crença da maioria das pessoas diz que a estrutura óssea é difícil de mudar. Se você não acreditasse nisso, mudou sua mente, você poderia mudar a boca. Mas não é a crença das pessoas. Você poderia corrigir os dentes só com o pensamento. Mas não é a crença da maioria. Então, diante disso, aí nós entramos no processo. Com a nossa expertise, com o nosso processo, para reverter aquilo que está errado para você. Vou contar alguns casos aqui. Primeiro, olha, se você já tem interessado, já marca a sua consulta de diagnóstico, tá? Então, vamos lá. O WhatsApp é 11, se você estiver fora de São Paulo, se não, 94774-4220. Repetindo aqui, ó. 94774-4220. Ou os números fixos, que é o 3287-0433 ou 3287-7010. Ambos tem que digitar o número 11 na frente se você estiver fora da cidade de São Paulo. Tá? Aí você já sabe, o código da superadora preferida, o número 11, 3287-0433 ou 3287-7010. Tá certo? Então, já agenda a sua consulta de diagnóstico para pegar uma vaga boa lá, no horário que você quer, né? Para não ficar muito apertado. E aí a gente vai fazer esse diagnóstico com você. É muito legal. Então, por exemplo, nós já tratamos diversos pacientes. Os casos mais icônicos, tem o vídeo com depoimento dessas pessoas no YouTube, por exemplo, no Instagram também. São uma paciente que ela iria colocar uma prótese no joelho, foi na Odontobalance para tratar um problema de ronco e de apneia. E aí, tempos depois, ela não tinha dito que tinha problemas do joelho. Tempos depois, ela fala assim: doutor, eu tinha um problema do joelho
eu estava para operar, mas tem melhorado muito. Tem a ver com o aparelho? Eu falei, claro, querida, por que você não me contou? Ela disse, puxa, eu não sabia que tinha relação o joelho com a boca. No fim das contas, ela não precisou operar e no dia que ela gravou o depoimento dela, ela estava de saltinho, toda feliz, porque estava ali vivendo a vida normal, não precisou fazer a colocação de uma prótese no joelho, né? Outros casos, jogador de futebol, ele teve uma lesão no joelho, não foi em impacto, foi cabeceando uma bola, pulou, desceu, machucou o joelho, operou. E aí nós identificamos que existia um desvio, ou seja, se nós não fizéssemos o equilíbrio dele, ele ia precisar operar de novo, e de novo, e de novo, e poderia comprometer a carreira dele. Não só ele deixou de ter dores no joelho e no peito do pé onde ele sentia, e passou a ter muito mais rendimento no esporte, porque ele passou a usar um Polis Sport, tá? Tem vários desses depoimentos que eu posso contar para você. Um outro rapaz que ele gosta de jogar tênis, até hoje gosta, e ele estava no ranking da região onde ele joga em 105º. Nós colocamos o Polis, ele tinha dores nas costas e no joelho, tinha operado o joelho acho que 2 vezes, se não me engano. Depois de usar o Polis, começou a melhorar mais rendimento, terminou o campeonato em 5º lugar. Né? Não é mágica, é ciência. Tá? Então, esses processos são feitos através de sistemas como Polis, essas placas oclusivas lisas, e DARA, dispositivo anti-ronco e anti-apneia. São exclusividades da Odontobalance. Eu já disse aqui várias vezes, é óbvio que eu quero que os colegas possam usar a nossa tecnologia, porque eu quero treinar pessoas para multiplicar isso e poder ajudar mais e mais pessoas, né? Mas tudo tem seu tempo, eu preciso de uma maturidade dos profissionais para que a gente comece a trabalhar nisso, né? Comece a trabalhar nessa transferência de conhecimento, porque eu, no meu modo de ver, tem que ajudar o máximo de pessoas que a gente puder nesse mundo, não é mesmo? Então é isso, ó. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Mais uma vez, olha, agende a sua consulta de diagnóstico. Vou passar de novo os telefones, ó. WhatsApp, 3287, quer dizer, o fixo, 3287-0433 ou 3287-7010. E o WhatsApp é o 94774-4220, tá? Então, liga lá, se você ainda não tá, puxa, não sei, talvez, pede para mandar os links dos vídeos, das entrevistas, dos depoimentos dos pacientes. Se você tiver dúvida, escreve pra gente. Eu vou orientando, vou te explicando, vou te contando como a coisa acontece. Porque se é novidade, você vai ficar assim, mas será? Não sei, talvez sim, talvez não. Fica na dúvida. Então, gera uma certa insegurança. E nós estamos lá para resolver essas suas dúvidas, essas suas inseguranças e fazer com que você possa encontrar a solução para um problema que pode estar te atrapalhando, e em muitos casos está atrapalhando as pessoas há anos, né? E que gera desconforto, gera limitações, e as pessoas obviamente querem se livrar disso, né? Então, estou à sua disposição, nosso prazer é ajudar as pessoas, tá bom? Grande abraço a todos, muitíssimo obrigado pela sua audiência, e lembrando que a gente vai estar de volta aqui na quinta-feira que vem, ao meio-dia. Grande abraço, tchau, tchau!